Olá, concurseiro que está estudando para o concurso da UFC. Aqui Lucas Martins, professor de Direito Administrativo, Legislação e Ética, já há mais de 10 anos, advogado. E olha só, eu vou disponibilizar para você exatamente agora uma das várias aulas que nós temos no nosso curso completo de legislação para o concurso da UFC 2025-2026, editais 01 e 02 de 2025. Lembrando que legislação é matéria comum a todos os cargos. Lembrando ainda que equivale a 10 das 50 questões. Lembrando ainda que tem peso 3. E lembrando ainda que são 35 normas, é muita coisa, você certamente está um pouco perdido, e eu entendo, afinal é muita coisa para estudar, mas vou lhe dizer logo aqui, tá? Os alunos do nosso curso estão tendo um treinamento extremamente detalhado, organizado e estratégico. Estratégico, perdendo tempo com aquilo que merece, entre aspas, ser dedicado mais tempo e tendo uma preparação mais direta ao ponto, com base no estudo de banca que eu faço, de questões. Geralmente cobram mais aqui, cobram mais ali. Então, se você quiser conhecer o meu treinamento em legislação para o UFC e não perder tempo, ter um estudo direcionado, o link vai estar aqui na descrição desse nosso vídeo. Caso você não queira, tem uma grande chance de depois você até se arrepender, e quanto mais você adiar, pior, porque é muita matéria para estudar a prova 22 de fevereiro, então entrando depois você vai estar um pouco atrasado, talvez não consiga concluir tudo, tá? Mas mesmo assim, não tendo nem interesse no nosso preparatório em legislação, vem para o nosso grupo gratuito. Nós temos um grupo gratuito voltado para o concurso da UFC, onde estamos publicando praticamente todo dia uma questão FCPC, CCV ou banca similar. O link para entrar no grupo gratuito da UFC também está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Boa aula, a gente se encontra ao final. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas aqui à nossa aula. Professor Lucas Martins, o teu professor de Direito Administrativo, Ética no Serviço Público e Legislação, correlata a essas duas disciplinas, como a legislação que nós vamos trabalhar hoje, que é o Estatuto da Universidade Federal do Ceará. O estatuto não apenas da UFC, mas de qualquer universidade, de qualquer entidade, ele basicamente estrutura a entidade. No nosso caso, estrutura a autarquia UFC. E tudo que diz respeito à estruturação da administração pública, estruturação de uma das entidades que faz parte da administração pública, tem a ver com direito administrativo. Afinal, cabe ao direito administrativo regulamentar a administração pública, incluindo aí nessa regulamentação as regras, sobre a estrutura da administração pública, criação de órgãos, quando os entes federativos criam as entidades da indireta. Então, estudar uma norma que estrutura uma entidade da administração pública indireta federal, que é o caso da UFC, já que ela é uma autarquia federal, é estudar direito administrativo. Então, estamos em casa. A gente vai trabalhar isso aqui, inclusive fazendo alguns links com a nossa disciplina do direito administrativo, tá bom? Vamos lá começar? Tá aí na tela já para vocês. Estatuto da Universidade Federal do Ceará. Lembrando sempre, qualquer crítica, dúvida, sugestão, você pode estar me mandando aqui no Instagram. Aproveita para me seguir lá, se você ainda não segue, tem muita novidade de concursos, dicas, questões, todos os meus cursos, PDFs, materiais, grupos gratuitos do WhatsApp, a gente divulga por lá, importante que você nos acompanhe. Qualquer dúvida também está aqui o meu WhatsApp pessoal, por isso que às vezes demora para responder, porque sou eu mesmo que respondo, tá? E aí aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube, compartilhar nos grupos de concurseiros, você vai estar me ajudando pra caramba dessa forma, tá? Bom, como é que nós podemos dividir a estrutura do Estatuto? Gente, o Estatuto é uma norma que tem mais de 100 artigos, não é uma lei, tá? É uma norma infralegal, uma norma administrativa, e a gente vai encontrar pouco mais de 120 artigos. Eu falo pouco mais porque não são apenas 121 artigos, nós temos alguns artigos letras. Por exemplo, artigo 10-A, só para exemplificar. Então, a gente tem mais
de 121 artigos, mas mais ou menos é nessa média. E esses artigos todos, eles estão divididos, ó, em 8 títulos. O primeiro título é um título mais introdutório, ele vai trazer algumas características gerais da universidade, algumas características gerais da UFC, que a gente vai encontrar aqui do artigo 1º a 7º. Inclusive, essa nossa primeira aula vai ser para a gente detalhar esses primeiros artigos do Estatuto. Por quê? Porque isso aqui é muito a cara da tua prova. A gente aposta demais que tenha pelo menos uma questão na tua prova cobrando esses primeiros 7 artigos do Estatuto. Então, aqui é uma das partes mais importantes. A segunda parte mais importante é a parte que está no título 2, que envolve, ó, a administração universitária da UFC. Vai do artigo 8º ao 47. Nós vamos aprender que a administração universitária da Universidade Federal do Ceará é dividida em 2 níveis de administração e coordenação. Nós vamos ter a administração superior, formada por 4 órgãos importantíssimos, e todos eles são apostas certeiras para a tua prova. A gente vai ter o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CEP, são os órgãos que estão no topo da UFC. Abaixo desses 2 conselhos, órgãos colegiados de decisão e de responder consultas, né, deliberativos e consultivos. A gente tem a reitoria e a vice-reitoria, e abaixo da reitoria, entre ela e os demais órgãos da UFC, a gente tem o Conselho de Curadores. Então, esses são os 4 órgãos da administração superior, mas fica tranquila que a gente vai detalhar todos eles ainda. Só estou te adiantando. A gente tem a administração superior da UFC, que tem atuação em toda a Universidade Federal do Ceará. Só que além da administração superior formada por esses 4 órgãos, 3 conselhos e a reitoria, dentro da universidade nós temos vários departamentos que vão sendo coordenados, ora por centros, ora por faculdades. E aí cada centro, cada faculdade dessa vai ter a sua própria administração acadêmica. E aí nós vamos aprender que além da administração superior, que tem atuação em toda a UFC, dentro da UFC nós temos vários centros e várias faculdades, como o Centro de Ciências, como a Faculdade de Direito, e dentro de cada centro e de cada faculdade, nós vamos ter o segundo nível de administração universitária. Além do primeiro, ó, a administração superior, dentro de cada centro e de cada faculdade, nós vamos ter a administração acadêmica de cada centro e de cada faculdade, formada por um conselho, pode ser conselho de centro ou conselho departamental, o departamental no caso da faculdade. Aí a gente vai ter a diretoria do centro, diretoria da faculdade. A gente vai ter o departamento acadêmico do centro, o departamento acadêmico da faculdade, além das coordenações, tanto de cursos de graduação como de curso de pós-graduação, mas eu só estou plantando a sementinha para algo que a gente vai detalhar de um jeito que você não viu ainda por aí, tá? Fica tranquilo. Mas eu quero alertar que, além dessa primeira parte, ó, artigos 1º a 7º, o título 2, que trata da administração universitária, ele é muito importante para a sua prova, principalmente no que diz respeito aos órgãos de administração superior. O Conselho Universitário, que é o CONSUNE, o CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Reitoria e Conselho de Curadores, tá bom? Bom, no terceiro título, o Estatuto vai falar um pouco sobre as atividades da UFC e não mais sobre a sua estrutura. Aqui nós vamos ter, ó, o chamado regime didático, o regime didático científico da universidade. Aqui ela vai falar um pouco mais sobre ensino, pesquisa e sobre extensão. As 3 atividades que formam o tripé das universidades. Na sequência, título 4, o Estatuto vai falar sobre a comunidade universitária, ou seja, quem faz parte da universidade. Aqui nós vamos ter basicamente 3 corpos que formam parte da chamada comunidade universitária. Nós vamos ter o corpo docente, formado pelos professores, o corpo discente, formado pelos estudantes, e vamos ter também o corpo técnico administrativo, formado por você, provavelmente por você, que está estudando aí para um dos cargos da Lei 11.091, que trata do plano de carreira, né, das instituições federais de ensino. Plano de cargos, técnica administrativa em educação, o PC-CETAI. Tá legal? Então, ó, já sabe que você, ocupando, por exemplo, o cargo de assistente em administração, de administrador, você faz parte da comunidade universitária.
Você está lá no chamado corpo técnico administrativo. Você faz parte da comunidade universitária, assim como o corpo docente, professores, e assim como o corpo discente, estudantes. No finalzinho, né, o estatuto vai falar um pouco sobre diploma, certificado e títulos. Também sobre patrimônio e recursos financeiros da universidade. Aqui vai estar bem dentro da autonomia de gestão de patrimônio financeira, que é uma das autonomias que a UFC vai ter, como a gente vai ver ainda nesse bloco, e traz algumas disposições gerais aqui na parte final. Então aqui, turma, nós temos a estrutura do estatuto. É sempre bom, quando a gente pega uma nova norma para estudar, primeiro saber do que essa norma trata, ou seja, aquilo que ela busca regulamentar, e como que ela se divide. A gente começa tendo uma visão macro, de cima, para entender a estrutura da norma, e aí depois a gente vai fatiando o estudo, trabalhando cada um desses tópicos, tá certo? Que é exatamente o que a gente vai começar a fazer agora. Esquematizando, turma, então, nós temos aqui 7 tópicos a serem estudados na análise do estatuto. O primeiro deles envolvendo a universidade, características gerais da UFC. A gente vai ver a natureza jurídica, a autonomia dela, como que ela se organiza e funciona, né? Princípios que devem ser atendidos na sua organização e no seu funcionamento, os objetivos da Universidade Federal e as funções que ela deve desempenhar na busca desses objetivos, princípios a serem respeitados na sua organização e a Constituição Básica da UFC. O Estatuto ele vai trazer a Constituição mais detalhada da UFC, a estrutura mais detalhada dela, a partir do título 2, mas aqui, ainda no título 1, já começa a estruturar a universidade. Aí depois a gente vai para a administração universitária, mas aqui vai ser ponto para a nossa próxima aula, tá legal? Vamos lá então, entrando aqui no primeiro título do Estatuto da Universidade, a gente basicamente vai ter no artigo 1º, e essa divisão você não vai encontrar lá, fui eu que fiz para o nosso estudo ficar mais organizadinho, mais estruturado, né? Nós vamos ter aqui os artigos 1º a 7º, tá? E aí no artigo 1º a gente vai ter a natureza jurídica da UFC. A gente vai falar sobre isso com detalhe. Depois a gente vai trabalhar a autonomia da universidade, organização e funcionamento no artigo 3º, objetivos da UFC e as funções que ela desempenha na busca desses objetivos. Isso aqui vai estar lá no artigo 4º. Princípios e organização, alguns princípios que devem ser observados na organização da universidade, artigo 5º. E a Constituição Básica da Universidade vai estar nos artigos 6º e 7º. Natureza jurídica da UFC fica aqui, que esse artigo 1º, já tem muita questão de prova. Vamos dar uma lida juntos? Olha só. A Universidade Federal do Ceará, sediada na cidade de Fortaleza, capital do estado, criada pela Lei 2373 de 1954. Então, a UFC está completando o quê? 64, 74, 84, 94, 2004, 2014, 70 anos, né, gente? Completando 70 anos. Completou, não sei que momento você está assistindo essa aula, mas em dezembro de 2024. Então, criada pela Lei 2373, é uma instituição federal de ensino superior, constituída como autarquia educacional de regime especial. Autarquia educacional de regime especial, perceba que não é regime comum, e atenção a isso, vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto. Vinculada, não é subordinada, e não é vinculada apenas ao Ministério da Educação. Ela também é vinculada ao Ministério do Desporto, atualmente chamado Ministério do Esporte. Isso aqui é importante porque algumas universidades são vinculadas apenas ao Ministério da Educação. Outras são vinculadas tanto ao Ministério da Educação como também ao Ministério do Esporte, que na época era chamado Ministério do Desporto. Só que daqui, pessoal, nós temos uma série de pontos que estão nas entrelinhas aqui da redação do Estatuto e você tem que estar atento. Até porque, de repente, no seu edital, você tem que estudar também a estrutura da universidade. Você tem que estudar também a organização administrativa do Estado, direta e indireta, descentralização, lei criando, lei autorizando a criação, hierarquia, vinculação. Então, eu vou aproveitar desse artigo primeiro para
trazer aqui alguns pontos importantes lá de direito administrativo, mas que ajudam a entender o que aqui está, tá? Vamos lá. Primeira coisa importante é a gente relembrar o seguinte: a administração pública brasileira, ela é dividida em duas, a administração pública direta e a administração pública indireta, né? A gente vai ter aqui de um lado, ó, a chamada administração pública direta e aqui do outro a gente vai ter, ó, a chamada administração pública indireta. A administração pública direta e a administração pública indireta, que é básico do básico do básico do direito administrativo, mas que tem tudo a ver com o que a gente está estudando. O que a gente aprende, pessoal? Ó, a gente aprende que na direta há os entes federativos, a União Federal, os estados, a exemplo do estado do Ceará, o Distrito Federal e os municípios. E a gente aprende que cada um desses entes da administração pública direta, ó, também chamada centralizada, cada um deles pode criar, desde que mediante lei específica, novos entes, novas pessoas jurídicas, né, a eles vinculadas, que são as pessoas lá da administração pública indireta, ou, se preferir, os entes da administração pública indireta. E aí nós temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, tá certo? Qual é o detalhe? A UFC é uma autarquia e é uma autarquia federal. Se ela é uma autarquia, ela está na administração pública indireta. Se ela é federal, ela vai estar ligada à União. Só que essa ligação da UFC à União a gente não chama de subordinação, porque entre pessoas jurídicas diferentes, ou seja, entre uma pessoa que está na administração direta e uma outra que está na indireta, não existe hierarquia. O que existe é a vinculação. Daí falar que a UFC está subordinada à União. Mais especificamente a qual órgão? Ao Ministério da Educação e ao Ministério do Esporte, à época chamado Ministério do Desporto. Tá legal? Então isso aqui é muito importante. Olha só, eu vou aproveitar para revisar também com você aqui o seguinte, ó, presta bem atenção nisso. Quando a gente trabalha aqui os entes da indireta, a gente aprende que a autarquia é sempre pessoa jurídica. Toda autarquia, ó, toda autarquia é pessoa jurídica de direito público, assim como todos os entes aqui da administração pública direta, assim como a União, como os estados. Fundação pública não. Fundação pública tanto pode ser criada como uma pessoa jurídica de direito público, como a gente também pode ter, ó, fundação pública como pessoa jurídica de direito privado. E aí aqui embaixo eu tenho empresas públicas e sociedades de economia mista, que eu estou colocando de vermelho, por quê? Porque tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista, tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista são sempre pessoas jurídicas de direito privado, ok? Por que isso é importante? Pelo seguinte, a nossa Constituição Federal, no artigo 37, ó, inciso 19, ela exige lei específica para criar ou para autorizar a instituição das entidades aqui da indireta. Só que o nosso Código Civil, o Código Civil de 2002, ele exige registro para criar no Brasil uma pessoa jurídica de direito, ó, privado. E aí, dentre as entidades da indireta, algumas delas são pessoas de direito privado. Logo, as que são de direito privado, além da lei, para serem criadas, vão depender também de quem? Do registro. Por isso que a doutrina vai dizer o seguinte, ó, tem que ter lei específica para criar os 4 entes da indireta. Mas quando o ente for uma pessoa de direito público, a exemplo de uma autarquia, não precisa ser registrado, porque eu só preciso registrar as pessoas de direito privado e não as de direito público. Então, aqui no caso das autarquias, a lei específica, ela cria. Nós temos aqui, ó, a chamada lei criadora.
entrou em vigor hoje uma lei para criar uma autarquia, como a autarquia é de direito público, não precisa ser registrada. Então, essa lei entrando em vigor, ela já vai estar criando a autarquia, independentemente dela ser registrada, não precisa. Agora, se hoje também publica uma segunda lei, uma segunda lei buscando criar uma sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista já vai ser pessoa de direito privado. E aí, sendo de direito privado, por exigência do Código Civil Brasileiro, só vai estar criada quando for registrada no órgão competente. No caso aqui é uma junta comercial. Então, quando a lei entra em vigor, na busca de criar uma empresa estatal, né, ela não cria, ela apenas autoriza a criação, já que a criação vai depender ainda do chamado registro. Do chamado registro. Então, aqui nós vamos ter a chamada lei autorizativa. Isso nas provas de direito administrativo, quando cobram a estrutura da administração pública, quando cobram a organização administrativa do Estado, essa diferença entre a lei criar e a lei autorizar a criação cai o tempo todo. Então, cuidado, como a UFC é uma autarquia, ela é pessoa jurídica de direito público. Sendo pessoa de direito público, não precisa ser registrada. Então, entrando em vigor uma lei para criá-la, a lei já cria mesmo, não apenas autoriza a sua criação. Como é que isso pode vir, por exemplo, numa questão do estatuto? A banca pode dizer que a Universidade Federal do Estado do Ceará, sediada na cidade de Fortaleza, foi autorizada pela Lei 2373. Isso vai estar errado, tá? Ela não foi autorizada. Ela foi o quê? Ela já foi criada por ser de direito público e não precisar de registro ainda, tá bom? Agora, quando a gente vem, para a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, para a EBSER, que é outra empresa pública, para o Banco do Brasil, que é Sociedade de Economia Mista, ninguém aqui foi criado por lei. Todo mundo foi apenas autorizado por lei e criado com o registro. Tá legal, pessoal? Isso aqui, muito importante a gente perceber também. Aí, avançando. Criada por lei, é uma instituição federal de ensino. Como a UFC é uma instituição federal de ensino, atenção a isso também. Como ela é uma instituição federal de ensino, quem lá trabalha ocupa cargo técnico-administrativo em uma instituição federal de ensino. Logo, vai estar sujeito ao chamado Plano de Cargos e Carreiras, TAI, das instituições federais de ensino, que é a lei, lembra dela? Lei 11.091 de 2005. A Lei 11.091 de 2005 regulamenta o plano de cargos e carreiras técnica, administrativa e educação de quem? Das instituições federais de ensino. Como você vai trabalhar numa instituição federal de ensino, você vai estar sujeito a esse plano de carreira. Só não vai estar se você ocupar um cargo comissionado, porque o plano é só para quem tem cargo efetivo, ou se você ocupar cargo efetivo de professor, porque esse plano ele vale para os cargos técnico-administrativos, não vale para cargos de magistério superior. Aí eu vou ter uma outra lei. Tá legal? Importante também. E aí, constituída como autarquia. Gente, se a UFC é uma autarquia, ela não é órgão, ela é uma entidade, ela é uma instituição. Dentro dela, nós temos vários órgãos. Eu vou ter os conselhos, eu vou ter a reitoria, eu vou ter os departamentos acadêmicos, né? Eu vou ter as diretorias de cada centro, de cada faculdade. Então, a UFC, ela é autarquia, e por ser autarquia, ela é uma pessoa jurídica. Ela é uma entidade, ela é uma instituição, ela não é um órgão. Dentro dela, nós temos vários órgãos, mas ela é uma entidade, uma pessoa jurídica de direito público, tá bom? Agora, por ser uma entidade da indireta, ela não tem autonomia política. Só quem tem autonomia política, são os entes da administração pública direta. Ela tem autonomia? Tem, mas ela tem autonomia administrativa. Política, não. Tudo bem? E outro ponto importantíssimo, a UFC, cuidado com isso, ela é uma autarquia de regime especial. Se a prova falar que a UFC, é uma autarquia de regime comum, se a prova falar que a UFC é uma autarquia de regime comum,
você também vai colocar o X. Não é. A UFC, assim como as universidades públicas em geral, sejam elas federais ou estaduais, ela é autarquia de regime especial. Assim como as agências reguladoras, Anvisa, Anatel, ANAC, assim como o Banco Central, o Bacen, também autarquia de regime especial, assim como, para quem já estudou a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, assim como a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que nos termos da Lei 13.709, da LGPD, também é uma autarquia de regime especial. E aí, de repente, você está se perguntando, tá, Lucas, mas o que é uma autarquia de regime especial? A autarquia de regime especial é uma autarquia que tem algo de diferente, se comparada às demais autarquias, chamadas autarquias comuns. A UFC, ela tem algo de diferente, ela tem mais liberdade, entre aspas, ela tem mais autonomia para exercer seus papéis do que as demais autarquias, chamadas autarquias de regime comum. E é basicamente isso, para a doutrina majoritária, que faz com que uma autarquia deixe de ser comum e se torne uma autarquia especial. Quando a gente fala, pô, aquele cara é especial, pô, aquela moça ali, ela é especial, a gente está pensando o quê? Pô, é diferente, tem peculiaridades, tem algo, tem um diferencial. Então, quando uma autarquia tem algo de diferente, tem algo que as demais não possuem, a gente chama de autarquia de regime especial ou simplesmente autarquia especial. E quase que sempre o que torna uma autarquia especial é ela ter uma autonomia ampliada, é ela ter, entre aspas, mais liberdade para atuar. E as universidades têm essa maior liberdade para atuar. Tanto é verdade que se a gente observar aqui, ó, o artigo seguinte, o artigo 2º, ele fala exatamente dessa ampla autonomia que a universidade vai ter, tá bom? Vamos chegar nele. Agora, antes, volta aqui comigo rapidinho, ó. Um outro ponto que merece nossa atenção aqui, ainda nessa revisão de administrativo e melhor compreensão do nosso estatuto, é o seguinte, é você lembrar junto comigo, ó, que quando a administração pública direta cria entidades da indireta, nós temos aqui o fenômeno da descentralização. Só que lembre que dentro da mesma entidade, nós temos também a criação de órgãos. Por exemplo, se eu pego aqui a União Federal, que é um ente da administração pública direta, peguei a União Federal, ó, tá aqui ela, coloquei a União Federal aqui embaixo, em destaque, tá aqui a União Federal. E aí, pessoal, ó, dentro da União Federal, eu vou colocar aqui alguns órgãos. Por exemplo, a gente vai colocar aqui a Presidência da República, que é o órgão que está no topo do Executivo Federal, né? E abaixo da Presidência da República, eu vou aqui colocar, por exemplo, ó, o Ministério da Justiça, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vou colocar abaixo dele a Polícia Federal, a PF. Vou colocar aqui, ó, o Ministério da Saúde. Abaixo dele eu vou colocar o SUS. Vou colocar aqui, ó, o Ministério da Fazenda. Abaixo do Ministério da Fazenda, a Receita Federal do Brasil. E vou colocar aqui, por exemplo, o Ministério da Educação. O Ministério da Educação. Poderia colocar o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Previdência Social, Ministério da Educação. A criação desses órgãos decorre do que a gente aprende como desconcentração. Mas o que me interessa no momento? Você relembrar junto comigo, ó, que aqui dentro de um mesmo ente, no meu exemplo, esse ente, repito, é a União Federal, ó, dentro de um mesmo ente, entre os órgãos públicos que fazem parte desse ente, nós temos aquilo que a gente aprende como hierarquia. Então, aqui dentro, ó, existe hierarquia. Aqui dentro existe hierarquia, tranquilamente. E se aqui dentro existe hierarquia, ó, se aqui dentro existe hierarquia,
É porque o controle que é feito, por exemplo, quando o Ministério da Fazenda, ó para a tela, quando o Ministério da Fazenda controla a receita, aqui a gente tem o chamado controle hierárquico. Controle hierárquico, também chamado, controle por subordinação. Dentro de um mesmo ente, existe controle hierárquico, também chamado por subordinação. Agora vem um detalhe que tem a ver com o que a gente está estudando aqui no Estatuto. Entre um ente da administração pública direta e o ente da indireta que ele veio a criar, não existe hierarquia. O que nós temos aqui é a chamada... É a chamada o quê, pessoal? É a chamada vinculação. Só existe hierarquia dentro do mesmo ente. Entre entes diferentes, direta e indireta, não existe hierarquia. O que nós temos é a vinculação. Então, imagina, a União Federal criou uma autarquia federal chamada IBAMA. IBAMA é uma autarquia federal que mexe com o meio ambiente. E aqui dentro da União Federal, eu tenho um órgão público que é o Ministério do Meio Ambiente. E aí eu te pergunto, se a União Federal criou uma autarquia federal para mexer com o meio ambiente, e dentro da União Federal eu tenho um órgão que é o Ministério do Meio Ambiente, dá ou não dá para dizer que o IBAMA está subordinado ao Ministério do Meio Ambiente? Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Não, não dá. Não dá. Isso é casquinha clássica de prova. Não dá por quê, professor? Porque para ter subordinação, para o IBAMA estar subordinado ao Ministério do Meio Ambiente, onde tem subordinação tem que ter hierarquia. Só que lembre, entre entes diferentes não há hierarquia. O que nós temos é a vinculação. O que nós temos é a vinculação. Então, a autarquia federal IBAMA não está subordinada ao meio ambiente. Ela está o quê? Ela está vinculada ao meio ambiente. O mesmo vale para a UFC. Quando a União cria uma autarquia federal para mexer com educação de nível superior, que é a UFC vai estar subordinada ao Ministério da Educação? Não, porque não há subordinação entre direta e indireta, a vinculação. Ela vai estar o quê? Vinculada. Por isso, atenção a isso aqui, vinculada e não subordinada. Tudo bem, pessoal? E é exatamente por isso que quando a União Federal controla os atos da UFC, a gente não pode chamar esse controle de controle hierárquico, já que não há hierarquia. A gente vai chamá-lo de quê? De controle finalístico. Isso está expresso no estatuto? Não, mas provavelmente está no teu edital em direito administrativo, tá? A gente chama de controle finalístico. A gente pode chamar também, controle por vinculação. A gente pode também chamar, tutela administrativa. Tutela administrativa, como a gente pode também chamar de supervisão ministerial. Tudo é a mesma coisa. Supervisão ministerial. Tudo aqui é a mesma coisa. Tudo aqui é o nome dado ao controle que a administração pública direta exerce sobre os atos das entidades da sua indireta. Então, quando a União controla os atos da UFC, eu tenho aqui o chamado controle finalístico, controle por vinculação, tutela ou a supervisão ministerial, porque é feita através do Ministério da Educação e também do Ministério do Esporte, Ministério do Desporto. Mas eu não chamo isso aqui de controle hierárquico, tá bom? Aqui é direito administrativo, mas tem tudo a ver com o que a gente está trabalhando. Bora avançar? Já que a UFC é uma autarquia de regime especial e por ser de regime especial ela tem mais autonomia, vamos agora falar dessa autonomia ampla que a Universidade Federal do Ceará tem. Artigo 2º, muito importante também. Vamos nessa? Depois a gente vai trazer umas questões aqui no finalzinho do bloco. Fica aí para poder a gente exercitar. A universidade goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, ou seja, são 3 autonomias, né? Autonomia didático-científica, autonomia administrativa, autonomia de gestão financeira e patrimonial. Perceba que em momento algum o estatuto fala que a universidade
tem autonomia, ó, política. Em momento algum ele fala que a universidade tem autonomia política, até porque nenhum ente da indireta pode ter autonomia política. Só quem tem autonomia política está aqui, ó, na administração pública direta, beleza? Então, cuidado que a banca pode ser maldosa e jogar aí uma autonomia política. E aí, jogando autonomia política, você já diz o quê? Falso, autonomia política não, tá? Então, ó, a universidade goza de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial e obedecerá ao princípio da atenção, ó, princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e a extensão. Indissociabilidade, eu não posso separar uma coisa da outra, tanto é que lá na frente o estatuto vai deixar muito claro. Olha, em cada centro, em cada faculdade, as 3 atividades, ensino, pesquisa e extensão à comunidade, devem ser tratadas como uma coisa só. Tanto é verdade que quando a gente for analisar, na aula de hoje ainda, os princípios a serem observados na estruturação da universidade, um deles é o princípio da unidade dessas 3 funções. Como se fosse aqui uma coisa só. É o tripé clássico das universidades. Eu não posso trabalhar o ensino separadamente da pesquisa e separadamente da extensão. Eu tenho que trabalhá-los de forma junta, né? Como uma unidade, como uma coisa só. Eu não posso separá-los, eu não posso dissociá-los, por conta do princípio da indissociabilidade, ó. Princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Tudo bem? O que eu tenho aqui no parágrafo único? Vem, ó. A autonomia da Universidade Federal do Ceará será exercida na forma do presente estatuto e com lastro no artigo 207 da Constituição Federal. O artigo 207 da Constituição Federal, eu coloco ele na parte final desse bloco, ele fala exatamente isso, que as universidades públicas são dotadas de autonomia didático-científica, que alguns vão chamar autonomia pedagógica ou metodológica, autonomia administrativa e autonomia de gestão de patrimônio financeira, basicamente autonomia financeira. Isso já está estampado na Constituição Federal, essas 3 autonomias conferidas às universidades, e o nosso estatuto ele apenas replica aqui no parágrafo único do artigo 2º, tá bem? Ó, buscando cumprir seus objetivos e metas, ó, essas autonomias, a autonomia da universidade será exercida na forma do presente estatuto e com lastro no artigo 207 da Constituição, buscando cumprir seus objetivos e metas estabelecidas no plano de desenvolvimento institucional, dando a entender que a instituição ela vai elaborar esse plano, e aí nesse plano, obviamente, teremos aí objetivos e metas a serem alcançadas, e aí para que a universidade tenha condições de alcançar esses objetivos e metas, que ela tenha uma autonomia ampliada. Então, ó, a autonomia da Universidade Federal será exercida na forma do presente estatuto e com lastro no artigo 207 da CF, buscando cumprir seus objetivos e metas estabelecidos no plano e definir também a sua estrutura organizacional. E levará em conta as necessidades sociais, econômicas e políticas e culturais da sociedade, desdobrando-se essa autonomia especialmente em... Então, aqui eu tenho um rol aberto, um rol não taxativo, né? Um rol meramente exemplificativo. E aí nós temos aqui, ó, autonomia didático-científica na linha A, autonomia administrativa na linha B e a autonomia de gestão patrimonial e financeira na linha C. Questão de prova. O que a banca pode fazer? Ela pode pegar, ó, uma das atividades ligadas à autonomia de gestão patrimonial e falar que está ligada à autonomia administrativa. Ela pode pegar uma das atividades ligada à autonomia didático-científica e falar que está ligada à autonomia administrativa. A banca vai misturar. Então é muito importante uma leitura, ainda que breve, mas atenta. Você vai ver que é bem autoexplicativo. Ó, e dá para a gente desenrolar pelo bom senso. Autonomia didático-científica que abrange o quê? Criar, organizar, modificar e extinguir, ó, cursos e programas. Cursos e programas, tudo está ligado ao curso, ao programa, vai estar ligado à metodologia, à pedagogia, à autonomia didático-científica. Também ligado à autonomia didático-científica, ó, abrange o quê?
estabelecer regimes didáticos científicos dos diferentes cursos, bem como os programas de pesquisa e extensão. Os cursos estão ligados à atividade de ensino, mas lembre que na universidade nós não temos apenas a atividade de ensino, também de pesquisa e extensão. Quando a gente entrar no regime didático científico, que é o título 3, isso aqui vai ser mais especificado lá, tá? Ó, autonomia didático-científica também abrange deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de discentes, dos estudantes. Então, quais são os critérios para que você possa ser admitido na UFC como estudante da faculdade X, do centro Y, né? Isso também está ligado à autonomia didático-científica da universidade. Não pode o Ministério da Educação obrigá-la a adotar o critério A, o critério B, porque vai estar interferindo indevidamente em sua autonomia didático-científica. Cabe a ela, por meio do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a gente vai falar dele, que é o conselho que está ligado a essas atividades, definir esses critérios. O que mais? Fixar o número de vagas de ingresso nos seus cursos, de acordo com sua capacidade institucional e as exigências do seu meio, conferir graus, diplomas, certificados e títulos universitários, revalidar títulos obtidos no exterior, registrar diploma de graduação obtido nas instituições particulares, não universitárias, né, faculdades. Então, tudo isso está ligado à autonomia didático-científica. Quanto à autonomia administrativa, vai consistir em quê? A autonomia administrativa da UFC. Elaborar, atualizar e reformar esse estatuto que a gente está estudando e o seu regimento geral. Realizar os processos de escolha do reitor, vice-reitor. A gente vai ver que quem nomeia aqui é o presidente, dentre 3 nomes a ele encaminhados em lista tríplice, que vai ser organizada pelo Conselho Universitário. Os diretores e vice-diretores de cada centro, de cada faculdade, né? São as unidades acadêmicas, centros e faculdades. Também está ligado à autonomia administrativa da universidade, firmar contratos, acordos, convênios e instrumentos similares. Então, quando a UFC quer contratar uma obra pública, abre um processo licitatório e firma o contrato com aquela construtora, com aquela empreiteira, aqui está ligado à sua autonomia administrativa. A União não pode obrigar a UFC a firmar um contrato que ela não pretenda firmar. Ela tem autonomia administrativa para definir quais contratos ela pretende firmar e para quais contratos ela vai abrir licitação. Isso não pode sofrer ingerência da União nesse sentido, né? Autonomia administrativa. Dispor sobre política de pessoal, docente e técnico administrativo, sobre as progressões, enfim. Estabelecer critérios e normas a serem observados pelos corpos docente, discente e técnico administrativo, bem como definir as sanções a que estão sujeitos seus membros. E, por fim, ligado à autonomia de gestão patrimonial e financeira, nós temos aqui o seguinte: aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais, elaborar e executar seus orçamentos anuais e plurianuais, adotar as providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias à gestão contábil e financeira, receber e gerir subvenções, doações, heranças e legados, tudo que tem a ver com dinheiro, com patrimônio, né? Celebrar convênios, contratos e ajustes, inclusive, cuidado porque a banca pode tirar esse inclusive por um exceto, por isso que eu destaquei, inclusive cooperação financeira com entidades públicas e privadas, e não apenas com entidades públicas, nacionais e internacionais, e não apenas nacionais, bem assim contrair empréstimos para atender às suas necessidades, adotar regime contábil financeiro que atenda às suas peculiaridades de organização e funcionamento, e administrar e dispor o seu patrimônio. Lá na parte final, inclusive, no título 6º, o Estatuto fala mais a fundo sobre essa gestão de patrimônio e financeira. Tá bom? Então tá aí, pessoal, o artigo 2º também devidamente comentado. Para fechar legal o blog, vamos ver o seguinte, vamos exercitar um pouquinho. Eu coloquei aqui o 207 da Constituição só para reforçar aquilo que a gente já explicou, né?
que o Estatuto replica o que já estava na Constituição Federal. Ó, artigo 207 caput, as universidades gozam de autonomia didática científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade em ensino, pesquisa e extensão. Isso está na CF, tá? E no nosso Estatuto também. É facultado às universidades admitir professores, técnicos, cientistas estrangeiros. A gente sabe que a Constituição não proíbe que estrangeiro ocupe cargo público, mas vai ocupar cargo nas condições que a lei admitir. Geralmente são cargos ou instituição federal de ensino, que é o caso aqui da UFC, ou instituição federal de pesquisa, ó, até porque a Constituição já deixa claro que essa possibilidade de estrangeiro ocupar cargo em universidades também vale para a instituição de pesquisa como CNPq. Tudo bem agora? Não é obrigado, é uma opção. Tudo bem? Olha que beleza, vamos agora exercitar a hora da verdade. Eu quero ver se você está pronto para acertar as questões, se você aprendeu aqui com esse nosso primeiro bloco dessa primeira aula. Vamos lá? Com base nas disposições de seu estatuto, pode-se dizer que a Universidade Federal do Ceará é constituída como fundação educacional falso. A UFC não é uma fundação educacional. Ela é, na verdade, uma autarquia. Ela é, na verdade, uma autarquia fundacional e não uma fundação. Tudo bem? São entidades diferentes, né? Eu tenho autarquias, eu tenho as fundações. O UFC não é uma fundação, é uma autarquia. Ela é subordinada ao Ministério da Educação e do Desporto? Tá falso, porque a palavra, lembra, não é subordinada. A palavra é qual? Fala para mim. Exatamente. É essa mesmo. Ela é vinculada. Vinculada e não subordinada ao Ministério da Educação e Desporto. Ela é constituída como autarquia, agora sim, agora, de regime comum não. Ela é autarquia, ó, de regime o quê, pessoal? Ela é autarquia de regime especial. É um órgão federal de ensino superior, o UFC não é órgão. Dentro dela há vários órgãos, como os conselhos, como a reitoria, mas ela não é órgão, ela é uma instituição. Ela é uma instituição, ó. Ela é uma instituição, ela é uma entidade da administração pública indireta. É uma instituição federal, a UFC é uma instituição federal. Instituição no sentido de entidade federal, já que criada e vinculada, criada pela União e a ela vinculada, né, à União Federal. Então aqui está o nosso gabarito. Percebe como isso pode ser cobrado na tua prova? Primeira questão, um abraço. Vamos lá? Mais uma, ó, nos termos de seu estatuto, pode-se afirmar que a Universidade Federal do Ceará não goza, cuidado, ó, não goza de autonomia. Vamos lá. Autonomia de gestão financeira errada porque ela goza de autonomia de gestão financeira. Também goza de autonomia administrativa, também goza de autonomia didática científica, mas não goza de autonomia política, né? Aqui não, portanto, está aí o nosso gabarito. Gestão patrimonial está dentro. D de dado é o nosso gabarito, cobrando o artigo 2º. Mais um, ó. De acordo com seu estatuto, a Universidade Federal do Ceará goza de autonomia em diversas áreas. Qual das seguintes opções não faz parte da autonomia didático-científica? Vamos lá, criar, organizar, modificar e extinguir cursos e programas, errado, porque aqui faz parte da autonomia didático-científica. O que mais? Ó, estabelecer regimes didático-científicos e programas de pesquisa, o nome já entrega, né? Aqui também está dentro da autonomia didático-científica. Vamos lá. Deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de discentes também está dentro da autonomia didático-científica. Agora, ó, no item D não, né? Firmar contratos, acordos e convênios com outras instituições, aqui não é autonomia didático-científica. Aqui é autonomia o quê? Lembra? Autonomia, ó, administrativa. Eles vão trocar uma com a outra, beleza? Fica atento a isso. Então tá aqui o meu gabarito. Isso aqui não faz parte da autonomia didático-científica. Revalidar títulos obtidos no exterior, aí tá dentro. Não apenas revalidar títulos obtidos no exterior, como registrar aqueles obtidos por instituição privada que não tem a natureza universitária.
Beleza, pessoal? Tá aí, ó. É assim que podem cobrar com certeza. Vamos dar aqui um intervalo, na sequência a gente vem para trabalhar outros pontos ligados à universidade e aí na aula seguinte a gente vai para a administração universitária, detalhar a universidade superior, a administração superior, a administração acadêmica, tá bom? Mas a nossa aula de hoje não acabou não, fica aí que a gente volta já já. Salve pessoal, vamos lá seguindo com a análise então do nosso estatuto da UFC. No bloco passado a gente falou basicamente sobre a natureza jurídica da universidade, bem como de sua ampla autonomia administrativa, de gestão de patrimônio financeiro e didático-científica. Agora a gente segue nessa parte inicial com as características da universidade e vamos trabalhar aqui, ó, esse próximo assunto, organização e funcionamento. Basicamente, a gente vai agora para o artigo 3º. Olha só, o que nós temos aqui? A organização e o funcionamento da universidade reger-se-ão pelas disposições constantes dos seguintes documentos legais. Nós temos aqui no artigo 3º, portanto, alguns documentos, algumas normas que devem ser respeitadas pela UFC na hora de se estruturar e de exercer suas atividades. Vamos lá, o presente estatuto, que encerra as definições e formulações básicas. Por isso que a gente recomenda, caso no seu edital haja a exigência também do regimento geral, que vocês comecem estudando o estatuto para só depois analisar o regimento geral. Porque o regimento geral ele vai complementar o estatuto. As normas básicas da universidade começam no estatuto e se desenvolvem em outros documentos legais, como no regimento geral, como no regimento específico de cada órgão, como nas resoluções do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, por exemplo. Tá legal? Então, o estatuto ele traz normas, ó, vem para cá. Ele traz normas básicas. O estatuto que a gente está trabalhando, ele encerra definições e formulações básicas da universidade, só que essas definições e formulações elas são mais especificadas por outros documentos legais, por outras normas, que são as que estão aqui na sequência. Ó, regimento geral que regulará, olha isso aqui, ó, a partir do estatuto, todos os aspectos comuns da vida universitária. Então, primeiro eu tenho o estatuto, que vai trazer definições e formulações básicas para a UFC, e aí, na sequência, a gente tem o regimento geral, que a partir do estatuto regulará os aspectos, cuidado, ó, comuns da vida universitária. Ou seja, o que está no regimento geral vale para todos que compõem o corpo universitário. Corpo docente, na comunidade universitária. Corpo docente, corpo discente, corpo técnico administrativo. Aí vem, ó, regimentos específicos. Regimentos específicos que complementarão o regimento geral nos aspectos relativos. Olha que interessante. Enquanto o regimento geral vai complementar o estatuto, os regimentos específicos vão complementar quem? Os regimentos específicos vão complementar aqui o regimento geral. Então, percebe que vai afunilando, né? Eu tenho aqui, basicamente, ó, o estatuto, que traz normas mais amplas. Aí eu tenho o regimento geral e eu tenho os regimentos específicos. Basicamente é isso, tá legal? E aí, ó, regimentos específicos. Vem, ó, regimentos específicos que complementarão o regimento geral nos aspectos relativos ao funcionamento dos colegiados superiores. Esses colegiados superiores, como a gente vai aprender no estudo do título 2, são o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Curadores. Lucas, e a reitoria? A reitoria não é órgão colegiado, é órgão singular. Órgão colegiado é aquele que tem mais de um agente público, é aquele que depende de mais de um agente público para atuar. A reitoria depende de um só, do reitor. Então, a reitoria, embora esteja na administração superior, ela não é considerada órgão superior, ela é órgão superior, ela não é considerada órgão colegiado.
Então, ó, regimento específico que complementarão o regimento geral nos aspectos relativos ao funcionamento, ó, ao funcionamento dos colegiados superiores, basicamente o CONSUNE, CEP, o CONCUR, a definição e objetivo dos órgãos administrativos que integram a reitoria, apesar da reitoria ser um órgão singular, já que depende de um só agente público para atuar, que é o reitor, nós temos toda a parte administrativa da reitoria. Por isso, teremos um regimento específico da reitoria para tratar, ó, desses órgãos administrativos que fazem parte da reitoria. E também, gente, regimentos específicos, ó, que complementarão o regimento geral nos aspectos relativos às características próprias de vários centros e faculdades, tá? Adiantando aquilo que a gente ainda vai detalhar. Nós temos a administração superior, Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Abaixo, reitoria, abaixo, Conselho de Curadores. Aqui é a galera da administração superior. Abaixo dela, eu tenho os centros e as faculdades. E cada centro e cada faculdade vai ter aí a sua administração acadêmica. Pois bem, é possível que um centro ou uma faculdade tenha o seu regimento específico. Regimento da faculdade de Direito, regimento do Centro de Ciências Agrárias, por exemplo, né? Regimento da Faculdade de Educação, por exemplo, também é possível. E, ó, resoluções do Conselho Universitário, que é o CONSUNE, e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, dois órgãos colegiados da administração superior. Então, vamos ler de novo, ó. Vamos ler de novo, com calma, para a gente internalizar e fixar isso aqui. Ó, a organização e o funcionamento da universidade reger-se-ão pelas disposições constantes dos seguintes documentos legais. Então, aqui são os documentos, as normas que a UFC deve respeitar na hora de se organizar e de funcionar e de exercer suas atividades. O Estatuto, que encerra definições básicas. O Regimento Geral, que regulará a partir do Estatuto todos os aspectos comuns da vida universitária. Os regimentos específicos que vão complementar o regimento geral, ó, regimento geral complementa o estatuto, regimentos específicos complementam o regimento geral. E ao contrário do regimento geral, que traz aspectos comuns da vida universitária, os regimentos específicos não. Eles vão trazer aspectos relativos ao funcionamento, ó, dos colegiados superiores, Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Curadores. Também vão, ó, trazer aspectos relativos aos objetivos dos órgãos administrativos que integram a reitoria e às características próprias dos vários centros e faculdades que vão estar abaixo da administração superior. Além disso, a organização e funcionamento da UFC também respeitará resoluções do Conselho Universitário, que, como eu já estou dizendo, e já é bom vocês irem pegando, ó, a gente chama CONSUNE, e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que a gente vai chamar lá na frente de CEP. Cuidado, porque eles vão trocar, sei lá, resolução por portarias, circulares, deliberações, né? Nada disso. Esses dois colegiados, esses dois órgãos, esses dois conselhos, eles vão editar resoluções, que lá no estudo de atos administrativos a gente aprende como ato administrativo normativo, tá? E outra, pessoal, não é a reitoria que vai expedir essas resoluções, nem o Conselho de Curadores, o CONCUR. É o CONSUNE e o CEP. Tudo bem? Ó, além desses documentos legais, a gente tem ainda os manuais administrativos. Olha aqui o que diz o parágrafo único do artigo que a gente está trabalhando, ó. Os documentos previstos nesse artigo poderão desdobrar-se em normas e manuais administrativos de setores ou atividades especiais a serem aprovados por ato do reitor. Então, é possível que em um setor determinado haja um manual administrativo ou normas administrativas, tipo ordem de serviço, além dessas que a gente trabalhou aqui anteriormente. Então, além desse estatuto que a gente está analisando, do regimento geral,
dos regimentos específicos, dos órgãos colegiados, dos centros e faculdades e da administração da reitoria, além também das resoluções do Conselho Universitário e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, é possível, né, que alguns setores e algumas atividades especiais tenham normas ou manuais administrativos, desde que aprovados pelo reitor. Tá legal? Então, a organização e funcionamento da UFC está pautada nessas normas todas, nesses documentos legais todos aí previstos. Avançando, objetivos e funções da UFC. A universidade tem por objetivo, vamos lá, preservar, elaborar, desenvolver e transmitir o saber em suas várias formas de conhecimento, seja puro, seja aplicado. Puro é a teoria, aplicado é a teoria aplicada na prática, né? Propondo-se para tanto. Vamos de novo? A universidade tem por objetivo preservar, elaborar, desenvolver e transmitir o saber. Então, os objetivos da UFC, de acordo com o seu estatuto, estão ligados ao saber. Ao saber. E quais são esses objetivos? Elaborar, desenvolver, transmitir e preservar o saber. São os objetivos da UFC. Tá, agora o que ela vai fazer? Quais funções ela vai ter que exercer, que desempenhar para alcançar esses objetivos? O que a universidade deve fazer para desenvolver o saber, para elaborar o saber, para preservar o saber, para transmitir o saber em suas várias formas de conhecimento, saber puro aplicado? O que ela vai fazer? Ela vai exercer tudo isso que está aqui nas alíneas do artigo 4º. Então, a universidade tem por objetivo preservar, elaborar, desenvolver e transmitir o saber em suas várias formas de conhecimento, puro e aplicado, propondo-se para tanto. Vamos lá. Ministrar o ensino para a formação de quadros destinados às atividades técnicas e aos trabalhos da cultura. Lembrando que na universidade nós temos aquele tripé: ensino, pesquisa e extensão. Então, é óbvio que na busca de desenvolver o saber, né, de transmitir o saber, a universidade ela vai exercer essa primeira função: ministrar o ensino para a formação de quadros destinados não apenas às atividades técnicas, para formar advogados, para formar dentistas, como também aos trabalhos ligados à cultura. Também, realizar pesquisas. A universidade, na busca do saber, vai realizar pesquisas e estimular criações que enriqueçam um acervo de conhecimentos e técnicas nos setores abrangidos. Vai também estender à comunidade o exercício das atividades de ensino e pesquisa. Então, percebam que essas três primeiras funções estão ligadas àquele tripé: ensino, pesquisa e extensão. Tudo isso está diretamente relacionado à busca pelo saber. Mas não para por aí, Contribuir para o processo de desenvolvimento não apenas local. Desenvolvimento local, regional, nacional e global, realizando estudo sistemático de seus problemas e formando quadros científicos, artísticos e técnicos de acordo com suas necessidades. Além disso, gerar, socializar e difundir conhecimentos, saberes e práticas no campo das ciências, das artes, das culturas, dos desportos e das tecnologias, fomentando, ou seja, incentivando o chamado pensamento crítico reflexivo nos diversos campos dos saberes e das práticas. Propiciar formação, educação continuada e habilitação nas diferentes áreas de conhecimento e atuação, visando ao exercício de atividades profissionais e à participação no desenvolvimento socioeconômico e cultural. Também estender sua atuação ao interior do estado do Ceará, por meio de cursos, programas e projetos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão universitária. Por isso que nós temos a criação de novos campi, Crateús, Itapajé, né? Então, a ideia é simples. Eu estou aqui no tópico: objetivos e funções da Universidade Federal do Ceará. Objetivos: a universidade tem por objetivo, preservar, elaborar, desenvolver e transmitir o saber em suas várias formas de conhecimento puro e aplicado. E o que ela deve fazer na busca por esse saber? Ela vai exercer todas essas funções.
Então, aqui eu tenho nas alíneas funções que o Estatuto impõe que a universidade exerça na busca desses objetivos. Preservar o saber, elaborá-lo, desenvolvê-lo e transmiti-lo. Ensino, pesquisa, extensão e tudo mais que aqui segue. Ok? Princípios de organização. Isso aqui também é muito a cara da prova de vocês, gente. Ó, princípios de organização. Basicamente, aqui o Estatuto vai trazer alguns princípios que a UFC deve levar em consideração na hora de se estruturar, na hora de se aparelhar, na hora de se organizar. Ela não pode ignorar esses princípios. E aí, além dos princípios na sequência, no parágrafo único desse dispositivo, a gente tem algumas normas que vão estar embasadas nos princípios, que vão estar inspiradas nesses princípios que a gente vai aqui entender a lógica, né? Ó, vem para cá. Princípios de organização, artigo 5º, bom demais para a nossa prova. Ó, atenção. A universidade organizar-se-á com observância dos seguintes princípios. Então, ó, ela vai se organizar com base em alguns princípios. Primeiro deles, princípio da unidade. Princípio da unidade de patrimônio e administração. O que é isso, Lucas? Princípio da unidade de patrimônio e administração. Quando, por exemplo, a Faculdade de Direito compra, né, adquire alguns carros oficiais, alguns computadores, aqueles computadores não são da Faculdade de Direito, que é uma unidade acadêmica dentre tantas outras que formam algo maior chamado Universidade Federal de Ceará. Aqueles computadores, aquele patrimônio, ele pertence ao UFC. Unidade de patrimônio, tá? É uma coisa só. Aquele patrimônio é da Universidade Federal do Ceará. E não da Faculdade de Direito, e não da Reitoria, e não do Centro de Ciências Agrárias, e não do Centro de Humanidades. Unidade de patrimônio. O patrimônio é da universidade, e não da Reitoria, e não do Consune, e não do CEP. É uma coisa só. E, ó, unidade de administração. Não é possível que cada unidade acadêmica, cada centro, cada faculdade tenha o seu planejamento para o ano em completo desacordo com o planejamento institucional da universidade como um todo, tá? A administração tem que ser feita em conjunto, em harmonia. O planejamento de cada unidade acadêmica, de cada faculdade, de cada centro, tem que estar alinhado com o planejamento da UFC como um todo, da administração superior da universidade. Uma coisa só. Unidade de patrimônio, unidade de administração. Deu para entender, gente? Bacana? Então, ó, princípio da unidade de patrimônio e administração. Princípio da estrutura orgânica, com base em departamentos coordenados por unidades tão amplas quanto o permitam as características dos respectivos campos de atividade. Bom, essas unidades, ó, a gente vai lá na frente aprender que dentro da UFC, além da administração superior, nós temos vários departamentos, e esses vários departamentos, eles são administrados, ó, por algumas unidades. Essas unidades, num primeiro momento, elas vão se subdividir em duas. A gente tem os centros e a gente vai ter as faculdades. Eu estou falando aqui num primeiro momento, pessoal, porque além dos centros e das faculdades, que vão coordenar cada departamento, hoje nós temos também alguns campi e alguns institutos. Mas, num primeiro momento, essas unidades que coordenam esses departamentos são os centros e as faculdades. Então, é mais ou menos assim, ó. Eu tenho a UFC, que é algo bem abrangente, e aí na UFC eu vou ter a administração superior, Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Reitoria, Conselho de Curadores. E abaixo da administração superior, eu tenho vários departamentos. Esses vários departamentos vão ser coordenados por unidades. Essas unidades que coordenam esses departamentos são chamadas ora centros, ora faculdades. Tá legal? Bacana?
Estrutura orgânica, princípio da estrutura orgânica. Dentro da autarquia UFC, eu tenho vários órgãos. Os órgãos da administração superior, maioria deles colegiado, com exceção da reitoria, que é órgão singular, e eu tenho aí os vários órgãos abaixo da administração superior. Tá bom? Então, ó, estrutura orgânica, princípio da estrutura orgânica com base em departamentos coordenados por unidades tão amplas quanto permitam as características dos respectivos campos de atividade. Geralmente, essa unidade que vai coordenar um departamento começa como uma faculdade e aí depois, se suas atividades ficarem bem abrangentes, vários cursos de graduação e pós, essa faculdade acaba virando um centro. Então, se menos ampla o campo de atuação, faculdade. Se mais amplo o campo de atuação, acaba virando um centro. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Temos também, ó, o princípio da unidade de funções. A gente falou aqui em cima do princípio da unidade de patrimônio e administração, e aqui embaixo eu tenho o princípio da unidade das funções. Unidade das funções, ó, lembra? De ensino, pesquisa e extensão, que são indissociáveis. E, ó, a gente vai ver isso ao longo do estatuto em várias passagens, falando que em cada centro, cada faculdade, as unidades de ensino trabalharão em conjunto com as unidades de pesquisa, com as unidades de extensão. Todo mundo aqui tem que trabalhar junto, unidade, uma coisa só. Eu não posso focar no ensino e ignorar a pesquisa. Eu não posso focar na pesquisa caso o planejamento da pesquisa esteja prejudicando a extensão, né? Eu tenho que estar com tudo aqui andando simultaneamente, concomitantemente, como se fosse uma coisa só. Princípio da unidade de patrimônio e administração, princípio da unidade das funções de ensino, pesquisa e extensão. Agora, cuidado, ó, vedada, proibida a duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes. Aqui, provavelmente, um desdobramento do princípio da eficiência, né? Se eu já tenho um meio que serve para uma finalidade e aparece uma outra finalidade idêntica àquela primeira, eu vou me valer do mesmo meio, eu não vou me valer de um novo. Enfim, algo que ficou até um pouco meio amplo demais, mas a ideia é, ó, unidade das funções de ensino, pesquisa e extensão, vedada, proibida a duplicação de meios para fins idênticos ou equivalentes. Dando a entender que se tem algo que eu estou já utilizando para o ensino que serve para a pesquisa, eu aproveito, eu reaproveito, tá bom? No lugar de criar algo novo. Olha só, o princípio da racionalidade de organização, princípio da racionalidade aqui, racionalidade pode ter o sentido de simplificar, de desburocratizar, mas também o sentido de melhor utilizar, de otimizar, né? De usar com inteligência, de reaproveitar. E é nesse segundo sentido que a gente tem isso aqui, ó. Princípio da racionalidade de organização, com plena utilização dos recursos materiais, ou seja, dos insumos, né? E recursos humanos. Então, por exemplo, se tem um servidor que está ali sem ter o que fazer, vamos utilizá-lo para outra coisa, não deixa parado não. Temos que utilizar de forma racional, tá? De forma a otimizar. Racionalidade de organização com plena utilização dos servidores, né? Dos recursos humanos e dos recursos materiais. Aproveitá-los da menor maneira, evitar desperdício. Princípio da racionalidade de organização está bem alinhado com o princípio da economicidade, que está ligado ao princípio da eficiência, né? Que mais, ó? Princípio da universalidade de campo, pelo cultivo das áreas fundamentais dos conhecimentos humanos, estudados em si mesmos ou em função de ulteriores aplicações, e de áreas técnico-profissionais. Princípio da universalidade de campo, pelo cultivo tanto das áreas fundamentais dos conhecimentos humanos, estudados em si mesmos ou em função de ulteriores aplicações. A gente vai ver que na UFC nós temos, por exemplo, unidades de ensino e pesquisa básicas, que são dois centros, o Centro de Humanidades e o Centro de Ciências. Aqui entra bem nessa linha, né? Ó,
áreas fundamentais dos conhecimentos humanos, centro de humanidades e centro de ciências. Mas também, ó, áreas técnico-profissionais. Aí eu tenho o centro de ciências agrárias, aí eu vou ter, por exemplo, a faculdade de direito, tá? Mas o lance é, a UFC, ela é uma universidade, uma instituição de ensino superior, mas ela não mexe apenas com as áreas técnico-profissionais, ela também mexe com áreas fundamentais dos conhecimentos humanos. Tá legal? Em virtude do princípio da universalidade de campo de atuação. Não é uma especificidade, ao contrário dos IFs, por exemplo, aqui é um campo mais amplo de atuação. Princípio da universalidade de campo. Que mais? Princípio da flexibilidade de métodos e critérios. A UFC não precisa, na sua estruturação e funcionamento, ser rígida, né, demais. Flexibilidade de métodos e critérios com vistas às diferenças individuais dos alunos, sobretudo ao aluno que é PCD, né? As peculiaridades regionais e as possibilidades, ó, de combinação dos conhecimentos para novos cursos e programas de pesquisa, que é o famoso reaproveitamento de uma cadeira que eu já cursei num primeiro curso, quando eu entro num outro curso, né? Então, ó, aqui nós temos, atenção, aqui nós temos exatamente isso. Nós temos aqui os princípios que devem ser observados na organização da universidade. Eu tenho o princípio da unidade de patrimônio e administração, o princípio da estrutura orgânica, o princípio da unidade das funções. Unidade de patrimônio e administração, estrutura orgânica, unidade das funções. Eu tenho também o princípio da racionalidade de organização, da universalidade de campo e da flexibilidade de métodos e critérios. Beleza? Ó, na sequência, a gente vai ter aqui o seguinte, ainda no artigo 5º, eu vou ter algumas normas, ó, eu vou ter aqui algumas normas que vão estar alinhadas com esses princípios. Quer ver, ó? Para a observância dos princípios estabelecidos nesse artigo, fixam-se as seguintes normas. As unidades que coordenarão os departamentos, que são ou os centros ou as faculdades, lembra que a gente já trabalhou? Ó? As unidades que coordenarão os departamentos serão definidas como órgãos, ó, simultaneamente de ensino, pesquisa e extensão. Ora, está dizendo que cada centro e cada faculdade será unidade, ó, será unidade ao mesmo tempo de ensino, pesquisa e extensão. Qual é o princípio de organização que está por trás dessa ideia, pessoal? Simultaneamente, ó, ensino, pesquisa e extensão. Aqui é o princípio da unidade de funções. Aqui claramente, ó, é um desdobramento do princípio, atenção, ó, da unidade de funções. Lembra dele, ó? Princípio da unidade das funções de ensino, pesquisa e extensão. Unidade, as três funções estão dentro de uma coisa só. São indissociáveis. Está aí, ó. As unidades que coordenarão os departamentos, ou seja, os centros e as faculdades, serão definidas como órgãos simultaneamente de ensino, pesquisa e extensão. Então, eu vou para a faculdade de Direito. A faculdade de Direito é uma unidade ao mesmo tempo de ensino, pesquisa e extensão. Eu vou para a faculdade de Odontologia, de Enfermagem e Farmácia, ao mesmo tempo. Ensino, pesquisa e extensão. Princípio da unidade das funções, né? E aí reforça aquilo que a gente já falou. Ó, olha que interessante, olha como a coisa vai encaixando. As unidades que coordenarão os departamentos serão definidas como órgãos simultaneamente de ensino, pesquisa e extensão e se organizarão, ó, na forma de centros ou faculdades, de acordo com a amplitude dos respectivos campos de estudo. Se o campo de estudo é pouco amplo, é menos amplo, eu vou ter aqui uma faculdade. Se é muito amplo, eu vou ter um centro. Tranquilos? Interessante, né? Tá bem na linha do que a gente aprendeu. Aí, ó,
Olha o inciso segundo. Uma faculdade poderá transformar-se em centro. Uma faculdade que é uma unidade acadêmica menos ampla, se ela ficar mais ampla, se ela tiver novos cursos de graduação, novos cursos de pós-graduação, se ela crescer, se a amplitude dela aumentar, é possível que a faculdade se transforme em um centro, desde que se equipare a qualquer dos centros existentes em número de cursos de graduação e de pós-graduação. Então, vamos imaginar que o menor centro da UFC tenha, sei lá, o menor centro tenha 3 cursos, tenha, sei lá, 5 cursos de graduação e 10 cursos de pós-graduação. Esse é o menor centro, no meu exemplo hipotético. 5 cursos de graduação e 10 cursos de pós-graduação. Aí vamos imaginar que tem uma faculdade que tenha 4 cursos de graduação e 8 de pós-graduação. Se criam novos 2 cursos de pós-graduação nessa faculdade e mais um curso de graduação, a faculdade passa a ter 5 cursos de graduação e 10 de pós. Ou seja, ela iguala o menor centro da UFC em número de cursos de graduação e de pós-graduação. O que isso quer dizer? Que por ter igualado o menor centro, a faculdade pode se tornar um centro. Ela pode virar um centro, porque ela ficou, o seu campo de atuação ficou mais amplo. Então, essa ideia, pessoal, de uma faculdade virar um centro, né? De um centro deixar de ser centro e voltar a ser uma faculdade, isso aqui tem a ver com extinção de órgão, isso aqui tem a ver com criação de órgão, isso aqui tem a ver com o princípio da estrutura orgânica. Princípio da estrutura orgânica aqui nessa norma, né? Então, a gente vai ter aqui, vai anotando, o princípio da estrutura, princípio da estrutura orgânica. Aqui em cima eu tenho uma norma com fundamento na unidade de funções, aqui uma norma com fundamento na estrutura orgânica. Vamos lá, avançando. 3. A pesquisa e o ensino básico serão concentrados em unidades que formem um sistema comum para toda a universidade, até porque é ensino básico, é pesquisa básica, serve para todo mundo, as quais também se encarregarão do ensino ulterior ao básico em suas áreas de atuação. Nós vamos daqui a pouco, na sequência, ver que isso aqui tem a ver com o artigo 6º, parágrafo 1º. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui vai ter a ver com o artigo 6º, parágrafo 1º. Tá certo? 6º, parágrafo 1º. E isso aqui que a gente vai trabalhar no inciso 4º vai ter a ver, anota que eu vou já chegar lá, com o artigo 6º, parágrafo 2º. Mas olha só, vamos ler de novo com calma, eu quero que você internalize, entenda cada palavra, para não ficar decorando para entender. A pesquisa e o ensino básico serão concentrados em unidades que formem um sistema comum para toda a universidade, as quais também se encarregarão de ensino ulterior ao básico em suas áreas de atuação. E aqui eu tenho o seguinte, o ensino profissional e a pesquisa aplicada, não é mais pesquisa básica, não é mais ensino básico, é ensino profissional e pesquisa aplicada. Realizar-se-ão conjuntamente em unidades próprias, Aqui eu estou falando, pessoal, aqui eu estou falando de ensino, né, aqui a gente vai estar trabalhando, basicamente,
Voltamos? Voltamos. Tive aqui um pequeno probleminha. Deixa eu só ver se eu ajusto aqui. Não estou conseguindo voltar. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Tive um probleminha aqui. Não estou conseguindo voltar para a imagem. Deixa eu ajustar aqui que a gente volta rapidinho, tá? Agora foi. Pronto, voltamos. Problemas técnicos, né? Isso que dá operar ao mesmo tempo que dá aula. Às vezes a gente tem esses probleminhas. Mas vamos lá. Volta aqui para a tela comigo. Aqui, ó. Nesses dois incisos, no inciso terceiro e no inciso quarto, a gente pode perceber aqui nos dois, ó, o princípio da universalidade de campo. Nos dois, ó. A gente pode perceber aqui o princípio da universalidade de campo. Tá? Nos dois, tanto no inciso terceiro como no inciso quarto. Aquela ideia de que a UFC ela não atua apenas no campo técnico profissional, ela também atua no campo básico de ensino, né? Princípio da universalidade de campo. Avança, inciso quinto, ó. O ensino, a pesquisa e a extensão desenvolver-se-ão mediante a cooperação das unidades responsáveis pelos estudos compreendidos em cada curso ou projeto. A ideia, pessoal, de que as unidades vão cooperar entre si é a ideia de unidade, né? É a ideia de unidade. E aqui, mais especificamente, a gente pode falar em unidade de administração. Princípio, ó, da unidade. Vamos colocar o nome dele todo. Princípio da unidade, ó, de patrimônio. Princípio da unidade de patrimônio e a administração. E a administração. Né? Uma coisa só, por isso que eles vão cooperar entre si. Tá? E tem mais um aqui, ó. A linha 6 do parágrafo único do artigo. Além das unidades, que unidades? Ó, centros e faculdades. Além das unidades, a universidade terá órgãos complementares de natureza técnica, cultural, recreativa e assistencial. Então, olha só, a gente vai começar a entrar agora na constituição, na estruturação da UFC. Mas eu já quero lhe adiantar mais ou menos aqui o seguinte, ó. Já quero lhe adiantar mais ou menos o seguinte. Nós temos aqui algo bem amplo, ó. Nós vamos ter aqui algo bem abrangente, ó. Que vai ser a UFC. E aí, dentro da UFC, a gente vai ter aqui basicamente o seguinte, ó. Dentro da UFC, eu vou ter aqui a chamada administração superior. E aí nós vamos aprender que na administração superior, ó, haverá o conselho universitário, que é o CONSUNE, haverá o conselho de ensino, pesquisa e extensão, que é o CEP, haverá a reitoria e haverá o conselho de curadores, que é o concurso. Tá? Então, dentro da UFC, nós temos aqui primeiro a chamada administração superior. Aí, abaixo da administração superior, ó,
nós vamos ter aqui, pessoal, vários departamentos. Vários departamentos, ó, que vão ser coordenados por unidades. Eu vou ter aqui, ó, vários departamentos. A gente vai ter aqui vários departamentos. Vai anotando, ó. Coordenados por unidades. E essas unidades a gente ora chama centro, ora faculdades. Então, essas unidades são os centros e as faculdades que fazem parte da UFC. Então, a UFC é algo mais amplo. Eu tenho a Universidade Federal do Ceará e dentro da universidade, ó, além da administração superior, nós temos aqui os centros e as faculdades. E aí vem um detalhe. Dentro de cada centro e dentro de cada faculdade dessa, ó, aí vem um detalhe. Dentro de cada centro e de cada faculdade dessa, nós teremos a chamada administração acadêmica. Eu vou ter a administração acadêmica do Centro de Ciências, a administração acadêmica do Centro de Humanidades, a administração acadêmica da Faculdade de Direito, a administração acadêmica da Faculdade de Economia, Contabilidade, Atuária, né? A administração acadêmica da Faculdade de Odontologia, Enfermagem e Farmácia. E aí, na administração acadêmica de cada centro e de cada faculdade dessa, nós temos órgãos de administração acadêmica, que a gente vai aprender com calma na aula que vem, mas eu já estou te adiantando. Eu vou ter aqui, ó, o conselho de cada centro, de cada faculdade, que a gente vai chamar conselho de centro ou conselho departamental, no caso das faculdades. Eu vou ter aqui, ó, a diretoria de cada centro, de cada faculdade. Eu vou ter aqui, ó, o chamado departamento acadêmico. Departamento acadêmico de cada centro e de cada faculdade. E eu vou ter aqui ainda, ó, as coordenações. Eu vou ter aqui a coordenação de curso de graduação. E eu vou ter também, ó, a coordenação de curso de, ó, pós-graduação. Não está no momento ainda da gente aprofundar isso, mas eu já estou começando a trabalhar com você aqui a estrutura da UFC de acordo com o seu estatuto. O que me interessa no momento é você perceber que, além das unidades, ou seja, além dos centros e das faculdades e da administração superior, nós temos também órgãos complementares. Então, é como se eu tivesse ainda aqui embaixo, ó, os chamados órgãos complementares. Ó, eu vou ter aqui ainda os chamados órgãos complementares. Estão entendendo? Então, olha que beleza, desenhando fica mais fácil, né? Então, aqui, basicamente, a UFC vai ter a sua administração superior, centros e faculdades, e aí dentro de cada centro e cada faculdade dessa eu tenho a administração acadêmica formada por esses órgãos todos, que a gente vai detalhar na aula que vem. E eu tenho ainda, além dos centros, das faculdades, da administração superior, órgãos complementares. Bacana? E ó, já que a gente está começando a falar da estrutura da UFC, da sua constituição básica, eu tenho aqui o artigo 6º. Olha só,
Os departamentos serão coordenados por unidades com a denominação centros e faculdades. Olha o que eu acabei de explicar. Dentro da UFC, eu tenho a administração superior e eu tenho departamentos, que são coordenados por unidades chamadas centros e faculdades. Tá aí, né? Tá aí. Então, ó, os departamentos serão coordenados por unidades com a denominação centros e faculdades. São as seguintes as unidades de pesquisa. Aí, lembra que a gente marcou aqui, quando a gente falou das normas, a gente viu o seguinte: a pesquisa e o ensino básico serão concentrados em unidades que formem um sistema comum para toda a universidade. A pesquisa e o ensino básico. Aí eu falei, vamos dar uma olhada no artigo 6º, parágrafo 1º. O que eu tenho lá no 6º, parágrafo 1º? Vem, são as seguintes as unidades de pesquisa e ensino básicos, que constituem o sistema comum a que alude o inciso 3º do parágrafo único do artigo 5º que a gente acabou de ver. Aí eu tenho centro de ciências e centro de humanidades. Todos os demais centros e as faculdades não vão estar ligadas à pesquisa e ao ensino básico. Vão estar ligadas a quê, pessoal? A ensino profissional e pesquisa aplicada. Vão estar aqui no parágrafo 2º. São as seguintes: as unidades de ensino profissional e pesquisa aplicada, a que se refere o inciso 4º do mesmo parágrafo do artigo 5º. Aí eu tenho centro de tecnologia, centro de ciências agrárias, faculdade de medicina, faculdade de farmácia, odontologia e enfermagem, faculdade de direito, faculdade de economia, administração, atuária e contabilidade, faculdade de educação. Aí, além dos centros e das faculdades, nós vamos ter também alguns campi e institutos, como Campus de Sobral, Campus de Quixadá, o Instituto de Ciências do Mar, que é o Labomar, Instituto de Cultura e Arte, que é o ICA, Instituto de Educação Física e Esportes, que é o IEFES, Instituto Universidade Virtual, que é a UFC Virtual, Campus de Russas, Campus de Crateús e Campus de Itapajé. Olha a questão da prova. Perceba, lembra daquele princípio da universalidade de campo? Princípio da universalidade de campo. Tudo decorre daqui. Princípio da universalidade de campo. Pelo cultivo das áreas fundamentais dos conhecimentos humanos, estudados em si mesmos ou em função de ulteriores aplicações, e das áreas técnico-profissionais. Aí, como o desdobramento desse princípio da universalidade de campo, a gente tem essa ideia, a pesquisa e o ensino básico serão concentrados em unidades que formem um sistema comum para toda a universidade, as quais também se encarregarão de ensino ulterior ao básico em suas áreas de atuação. Aqui, pesquisa e ensino básico. E aqui embaixo, o ensino profissional e a pesquisa aplicada. Realização conjuntamente em unidades próprias. E aí, quando eu vou para o artigo 6º, eu tenho essa divisão. Aqui no parágrafo 1º, eu tenho as unidades de ensino e pesquisa básica, que só são duas, Centro de Ciências e Centro de Humanidades. E na sequência, eu tenho as demais unidades, que vão ser sempre de ensino profissional e pesquisa aplicada. O que é mais fácil você lembrar? Das duas únicas unidades de pesquisa e ensino básico, Centro de Ciências e Centro de Humanidades. Todos os demais centros são unidades de ensino profissional e pesquisa aplicada, assim como as faculdades, os institutos e os campi. Tá legal? Então é mais fácil lembrar assim, né? Unidade de pesquisa e ensino básicos, Centro de Ciências e Centro de Humanidades. Todos os demais centros, as faculdades, os institutos e os campi serão considerados unidades de ensino profissional e não de ensino básico. Tá? Ensino profissional e não de ensino básico. Pesquisa aplicada e não de pesquisa básica. Bacana? Aí, parágrafo 3º, a organização administrativa e acadêmica. Administrativa e acadêmica das unidades relacionadas da linha H à linha P, basicamente os campos e os institutos, né? Será definida mediante ulterior deliberação estatutária por resolução aprovada pelo CONSUNE, pelo Conselho Universitário. Caberá ao regimento da reitoria fixar quais são
as secretarias e demais órgãos suplementares subordinados diretamente à reitoria. A gente vai falar sobre reitoria, sobre Consune mais para frente, mas não nessa aula, na nossa próxima aula, tá certo? Acabou a aula, professor? Ainda não. Ó, separei aqui umas questõezinhas para a gente exercitar. Vamos lá. Mas, ó, como eu disse, essa primeira parte, ela foca mais nas características básicas da universidade. Sua natureza jurídica no artigo 1º, a sua autonomia no artigo 2º, não é isso? Princípios de organização lá no, ou melhor, objetivos, é isso mesmo, né? Princípios de organização no artigo 3º, aí eu tenho aqueles documentos legais, estatuto, regimento geral, os objetivos e suas funções, tudo ligado ao saber. Aí a gente tem também o quê? A gente tem também os princípios da organização. Unidade de administração e patrimônio, enfim. E agora a gente viu um pouquinho da Constituição Básica da Universidade. Questão de número 4, ó. A organização e o funcionamento da Universidade Federal do Ceará, nos termos do seu estatuto, reger-se-ão pelas disposições constantes de alguns documentos, assinale dentre as alternativas aquela que não apresenta um desses documentos. Deliberações do Conselho Universitário, está aqui o meu gabarito. Eu não tenho deliberações do Conselho Universitário. Eu tenho, na verdade, o quê? Lembra? Ó, resoluções. Nós temos resoluções e não deliberações. Resoluções do Consune e do CEP. O restante está ok, né? Ó, regimentos específicos, resoluções do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, resoluções, beleza, deliberações não. O referido estatuto e o regimento geral. O resto está tudo ok. Então, aqui o nosso gabarito é o item A. Mais uma, ó. Vai lá, questão 5. Com base nas disposições de seu estatuto, a Universidade Federal do Ceará se organizará, por exemplo, com observância do princípio da... Vamos lá. Se organizará, por exemplo, com observância do princípio da especificidade de campo, já está errado. Não é princípio da especificidade de campo. É princípio, lembra, ó, da universalidade. É o princípio da universalidade de campo e não da especificidade. Pelo cultivo tão somente das áreas técnico-profissionais, excluídas as áreas fundamentais dos conhecimentos humanos, não. Tão somente falso, incluídas as áreas fundamentais dos conhecimentos humanos, incluídas e não excluídas. Por isso que nós temos os centros de humanidades e de ciências, né? Que são centros, lembra? São unidades voltadas para ensino e pesquisa básica, porque essas áreas estão incluídas no campo de atuação da UFC pelo princípio da universalidade de campo e não da especificidade. Princípio, ó, da estrutura orgânica, com base em unidades coordenadas por departamentos tão amplos quanto o permitam as características dos respectivos campos de atividade. Correto, né, professor? Não. Tem uma pegadinha aqui. Princípio da estrutura orgânica está correto. Mas, ó, com base em departamentos coordenados, com base, na verdade, em departamentos, ó, coordenados por unidades e não o contrário. Departamentos coordenados por unidades tão amplas quanto permitam as características. Trocou, né? Ficou errado. Não são as unidades não são os departamentos que coordenam as unidades. São as unidades, lembra? Centros e faculdades que vão coordenar os departamentos. Segregação de patrimônio e administração não é segregação. Aqui é o princípio da unidade. Princípio da unidade de patrimônio e administração. Flexibilidade de métodos e critérios. Opa, flexibilidade sim, né? Princípio da flexibilidade de métodos e critérios com vistas, por exemplo, às possibilidades de combinação
dos conhecimentos para novos cursos está dentro. Aproveitamento de cadeira, né, de disciplina. Aqui, então, é o nosso gabarito. O que está errado no item E? Ó, unidade das funções de ensino, pesquisa e extensão. Começou certo. Agora, permitida a duplicação de e-mails para fins idênticos? Não. Vedada. Vedada a duplicação de e-mails para fins idênticos. Questão bem bacana, né? Tá aí, deu o gabarito mesmo. E para a gente fechar bacana, ó, vai lá. Nos termos do Estatuto da Universidade, seus departamentos serão coordenados por unidades com a denominação de centros ou faculdades. Beleza. Dentre essas unidades, há aquelas de pesquisa e ensino básico, como o Centro de Matemática e Álgebra, Ciências Agrárias, Centro de Ensino Básico, Centro de Humanidades ou Centro de Tecnologia. Centro de Humanidades é uma unidade de pesquisa e ensino básico, tá? O Centro de Tecnologia é a unidade de ensino profissional e pesquisa aplicada, assim como o Centro de Ciências Agrárias, também vai ser uma unidade de ensino profissional e pesquisa aplicada, tá? Não existe Centro de Matemática e Álgebra, nem existe Centro de Ensino Básico. Então, realmente, o nosso gabarito está no D. Tranquilos? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido essa nossa primeira aula. Fica tranquilo que a gente vai dar uma boa acelerada nos demais artigos aqui do Estatuto, mas esses primeiros são mais amplos, mais abstratos, mais teóricos, né? E são muito bons para cair na nossa prova, por isso que aqui eu quis tomar um cuidado especial com eles, tá? A gente se encontra na próxima aula sobre o Estatuto para trazer os dois níveis de administração e coordenação da UFC. A administração superior e a administração acadêmica. E aí nós vamos detalhar cada um desses órgãos, o Consune, o CEP, a reitoria. Você não perde essa aula, também vai estar na tua prova. Um abraço e até lá. E aí, concurseiro, gostaram? Aqui foi um pequeno trecho apenas de uma das várias aulas que a gente está disponibilizando no nosso treinamento em legislação para o concurso da UFC. Estou pegando na sua mão e com muita didática, muita tranquilidade, com muito estudo, com muita bagagem de mercado, já são mais de 10 anos como professor, vários alunos aprovados, estou entregando o ouro no nosso treinamento em legislação para o concurso da UFC. Para você entrar agora mesmo, o link está aqui na descrição do vídeo, você vai ter as 35 normas separadas em 35 módulos. Para cada módulo você vai ter material de apoio teórico, o nosso MAT, material de apoio em questões, o nosso MAC, questões selecionadíssimas com base na minha curadoria, não são questões aleatórias não, tá? Questões ou da banca ou da CCV ou questões que foram aplicadas em concursos para universidades, ou seja, aplicadas em concursos similares ao seu. Nada no nosso treinamento é aleatório, é tudo pensado estrategicamente, as questões posicionadas na ordem dos mesmos tópicos para dinamizar a resolução, além de um grupo exclusivo comigo, onde eu estou diariamente tirando as suas dúvidas, tá? Já tem muita gente lá, não perde tempo, clica no link que tá na descrição para você entrar agora mesmo, dá para dividir em 12 vezes no cartão, e você também tem aí um grupo gratuito, onde a gente está postando questões da banca, o link também está aqui. Um grande abraço, fica ligado, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, que eu vou estar soltando algumas aulas como essa mais para frente, para você continuar acompanhando e para você ser notificado, é importante estar aqui inscrito, além de deixar a curtida e mandar aqui o comentário, se você curtiu ou não essa aula aqui no nosso canal, tá certo? Um grande abraço, aguardo você no nosso curso de legislação e no nosso grupo gratuito UFC. Até a próxima!